queridos alunos! Vamos dar continuidade ao tema 7, né? Falamos sobre as danças regionais e hoje nós vamos falar sobre algumas tradições, principalmente na região sul do nosso país. Então, aí nós temos uma imagem de uma pintura do artista brasileiro Cândido Portinari, onde ele retrata tropeiros. Tropeiros eram homens que costumavam se deslocar de um lugar para outro, montados em mulas, transportando mercadorias. Então, eles compravam e depois vendiam. Uma época em que não existia a ferrovia, né, para ver esse transporte de mercadorias de um lugar para o outro, justamente no período colonial. E aí, nesta cena, a gente observa, né, os tropeiros descansando e outros personagens também, que são trabalhadores do campo. Cândido Portinari, por ter sido um artista que veio do interior de São Paulo, então os pais deles eram fazendeiros não, trabalhavam numa fazenda e estavam acostumados a ver a lida das pessoas no campo, né? Então, esses personagens foram muito retratados por esse artista. Então, e a gente vê essa cena, né, retratando aqui mais embaixo os tropeiros, e em volta a gente vê a mulher com a criança, né, um cavaleiro, um domador, e assim a gente observa todo esse cenário bem rural. Na página seguinte, já vem falando um pouco sobre a biografia desse artista, né, que nasceu no ano de 1903, na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, conforme eu já havia dito. Então, desde criança, ele já manifestava o gosto pelo desenho, né? Quando ele completou seus 15 anos de idade, ele desejou ir estudar na Escola de Belas Artes, que foi fundada aqui no Rio de Janeiro, né, por volta do finalzinho do século XVIII, e aí ele veio estudar aqui com o intuito de se especializar na área da pintura. E durante o tempo em que esteve estudando na Escola de Belas Artes, ele participava de premiações. E um desses concursos, ele ganhou um prêmio de ouro, que era uma viagem para a Europa. E lá ele poderia estudar também. Até porque Paris era o centro das artes, né? Onde as tendências surgiam lá e depois se propagavam para outros países do mundo. E assim foi. Por volta dos seus 25 anos de idade, ele foi estudar em Paris. Lá ele conheceu a sua esposa, Maria, que era uma uruguaia, né, que tinha 19 anos na época, e eles se apaixonaram e casaram. Tiveram apenas um filho. Depois de um tempo, eles retornaram para o Brasil já casados. Aqui, ele começou a se dedicar a pinturas retratando um homem regional. Conforme eu já tinha dito, gostava de retratar o homem do campo, né, na lavoura, na lida do dia a dia. Além de pinturas retratando os personagens regionais, ele chegou também a fazer várias pinturas retratando momentos históricos do nosso país. O sucesso dele foi tanto que chegou a ter fama internacional. Inclusive, o diretor-geral do Museu de Arte Moderna de Nova York chegou a comprar uma de suas obras para ficar exposta no museu, né? Fazer parte do acervo desse museu tão importante. Com o passar do tempo, ele foi convidado, depois dessa compra dessa pintura, né, para o MoMA, ele foi convidado a fazer várias exposições em outros museus, não somente nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo também. E ele é reconhecido, né, como um grande artista modernista, né, que seguia essa linha mais modernista. Também, outra obra importante foram os 2 murais Guerra e Paz, né, que pertencem à ONU, que fica em Nova York. Então, inclusive, alguns anos atrás, esses 2 murais vieram para o Brasil serem restaurados no Museu de Belas Artes, depois retornarem ao
a sede da ONU, né? Então, durante um período, eles chegaram a ficar expostos também no Teatro Municipal. Tive até a oportunidade de ir lá ver, né? Cheguei a tirar até umas fotos junto com esses painéis, né? Que são tão importantes para a nossa história e também para a história desse artista. Além disso, ele teve uma participação, né, no complexo arquitetônico construído em Belo Horizonte, né, na Lagoa da Pampulha, cujo projeto arquitetônico foi de Oscar Niemeyer, e no caso, o nosso artista Cândido Portinari, ele chegou a fazer um painel, né, no interior dessa igreja e também no exterior, né, retratando São Francisco de Assis, né, que é o padroeiro dessa paróquia, que foi construída uma igrejinha, né, bem próxima a essa Lagoa da Pampulha, né. Ele também se dedicou à política durante um tempo e, durante muito tempo, as suas obras eram monumentais, ou seja, de grandes proporções. E o fato dele ficar muito tempo se dedicando a essas pinturas de grande porte, que eram feitas de tinta a óleo, que é um material tóxico, né? Se a pessoa fica inalando, né, o cheiro daquela tinta durante muito tempo, ela pode desenvolver problemas respiratórios, até porque dentro da composição da tinta óleo contém chumbo, e foi justamente isso que causou a sua morte. Ele morreu de intoxicação por chumbo, que fazia parte de uma das matérias-primas da tinta óleo. Então, aquelas pessoas que querem se dedicar à pintura em tela têm que tomar muito cuidado. Elas não podem estar pintando em lugares fechados, né, com pouca ventilação, não pode ser também refrigerado, né, tem que ser ventilação natural, justamente porque o cheiro dessa tinta é muito forte. Aí nós temos uma imagem do artista, né, já com uma certa idade, seus inúmeros pincéis, né? E como atividade, vocês irão fazer da página seguinte. Só que essa atividade, ela valerá 2 pontos. Será a atividade diversificada do 3º bimestre. Fiquem atentos ao prazo, hein? Ela vai estar lá na Guia Tarefas pelo Teams. Então, as orientações estão todas aí na página 13, tá? O que vocês irão fazer? Vão pesquisar uma dança da região sudeste, ou seja, a nossa região. Então, vocês vão lá no Google, vão pesquisar lá, danças regionais da região sudeste. E vão escolher uma. E vão buscar as seguintes informações para pôr no trabalho, né? Vai ser uma pesquisa que vocês podem fazer no caderno de desenho, ou quem preferir, também pode fazer no Word e depois anexar o documento na Guia Tarefas, ok? Então, quais são as informações que deverão conter no trabalho? O nome da dança, quem são seus participantes, como a dança se desenvolve, quais são os seus componentes, como são as vestimentas e tipo de música que acompanha a dança. Lembrando que tem que ser uma dança folclórica, tipo aquelas que a gente viu na última aula, ok? Um beijo e até a próxima!